dia. Alguns de vocês devem estar perguntando, esse cara está aqui de novo? É que eu estava ali do outro lado. Mas é sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês nessa 10ª edição do LubGrax. A gente acompanha e tem estado na maioria dos eventos, sempre procurando compartilhar, dividir um pouco da nossa visão sobre o mercado de lubrificante acabados, assim como toda a cadeia de lubrificantes que nós cobrimos. Esse sisteminha aqui é um pouquinho diferente do da outra sala, né? Mas eu acho que a gente consegue lidar com ele. O pedido que o Carlos fez para mim com relação a essa apresentação foi no sentido de tentar dar para vocês uma visão de como a gente está enxergando o mercado de lubrificante acabados a partir de um olhar um pouco mais alto ou mais elevado. Então, a gente vai procurar compartilhar um pouco a nossa visão sobre o mercado mundial de lubrificante acabado, de uma forma geral, perspectivas, tendências e alguns pontos que a gente acha importantes pontuar em termos do que nós temos visto aí nos últimos anos e que podem trazer algum impacto para o mercado de uma maneira geral. Então, nosso foco é mais global aqui. Vamos dar uma viajada pelo mundo para depois aterrissarmos um pouco mais no Brasil, tá? Para aqueles que não nos conhecem, a Klein é uma empresa de consultoria estratégica e de inteligência competitiva. A gente tem 2 divisões principais, uma terceira sendo formada de transformação digital, mercado também, um segmento também que a gente entende de grande segmento, de grande importância no segmento, e que terá grande importância no segmento de lubrificantes. Fazemos 60 anos esse ano. A área de energia, particularmente downstream, é uma área bastante importante para nós. Estamos presentes no mundo todo. Nosso escritório no Brasil é responsável pela região de América do Sul, mas cobrimos o mundo inteiro. Esse trabalho, nessa área de inteligência competitiva, a gente faz dezenas de relatórios de análises e estudos sindicalizados sobre mercados, em nível global, em nível regional e também em alguns países específicos, dentre os quais o Brasil, obviamente. No Brasil, a gente deve ter algo como uns 20 títulos anuais cobrindo o mercado de lubrificantes nas suas mais diferentes segmentações. Porém, esse trabalho aqui, para o qual a gente está se baseando para essa apresentação, ele talvez é o carro-chefe desses relatórios industriais, é uma análise global do mercado de lubrificante, que olha esse mercado em todas as suas dimensões, projeta crescimento, segmenta o mercado nos mais detalhados níveis de viscosidade, avalia fornecedores, tecnologias e assim por diante. Na verdade, quando a gente está falando aqui em grandes tendências, óbvio que são vários os temas que nos impactam, mas a gente procurou definir quais são aqueles grandes drivers com os quais a gente está trabalhando e que devem impactar, os temas-chave que devem impactar essa indústria em nível global. Primeira coisa é que a gente não vê crescimento volumétrico no mercado de lubrificante acabado. Basicamente, função da substituição de produtos por produtos sintéticos de mais longa duração em relação aos produtos minerais, aumentando os períodos de troca e tendo um impacto importante do ponto de vista volumétrico. Além disso, esse é um mercado relativamente concentrado, 10 empresas respondem por 50% do mercado global,
mas a gente vê que a maior disponibilidade de matéria-prima, pacotes de aditivos, entre outros recursos disponíveis, tem feito com que a concorrência esteja crescendo bastante, inclusive nos mercados de maior valor agregado, trazendo até alguns participantes que não são tradicionais do setor. Vemos uma indústria com muito poucas inovações sendo desenvolvidas e, na verdade, concentradas em algumas poucas empresas. Talvez possamos mencionar algumas global majors com propostas de valor mais integradas e diferenciadas, mas, de uma forma geral, vemos o setor relativamente lento no desenvolvimento de novas propostas de valor. Um ponto importante, no passado, a integração com matérias-primas, com base stock, que foi um diferencial fundamental nessa indústria e um fator de aceleração de crescimento, claramente devido à superoferta de óleos básicos em nível global. Não necessariamente essa oferta está no lugar correto, mas ela existe, perde importância com relação a outros aspectos relacionados mais especificamente ao varejo de lubrificantes. Globalmente, ainda falando, a gente vê as empresas nacionais de petróleo, particularmente na China e na Índia, com uma participação bastante mais importante nos segmentos de lubrificantes, não só regionalmente, mas também com voos solos em expansões internacionais. Por fim, enxergamos um crescimento importante do mercado de óleos genuínos, com as OEMs tentando abocanhar ou rentabilizar parte do seu relacionamento com clientes via óleos genuínos. Assim também, como falávamos agora no começo, crescimento importante do canal de venda eletrônicas de lubrificante. Aí a gente está falando não só da Amazon entrando com seu próprio lubrificante e distribuindo o seu lubrificante, mas de algumas plataformas na China e na Índia que começam a ser utilizadas por, inclusive, fabricantes tradicionais do mercado de lubrificantes como uma forma de acessar o mercado e com um crescimento bastante importante. Então, a gente vai tentar, nos próximos minutos, passar um pouquinho sobre esses temas, obviamente, não querendo ser exaustivo, mas puxando algumas ideias que nós entendemos devem estar no radar de todos nós. Desculpa para aqueles que estavam na outra reunião, mas na outra apresentação, esse comecinho é parecido. É importante a gente posicionar ou dar uma visão geral sobre como a gente enxerga o mercado em nível global. Entendemos o mercado de lubrificante acabado com cerca de 40 milhões de toneladas em 2018, na última década praticamente não crescendo e, de fato, perdendo importância relativa em relação a outras indústrias. Ou seja, o PIB cresce e o mercado de lubrificantes fica de lado, mostrando que o segmento perde um pouco de importância em nível global enquanto pujança econômica. Em termos de segmentação da demanda, a gente enxerga a região de Ásia-Pacífico liderando o mercado em termos volumétricos, e aí, basicamente, a gente está falando, puxado principalmente por China e por Índia, seguida por América do Norte e Europa. A América do Sul responde por mais ou menos 7% do volume de lubrificante acabados, e se a gente isola o Brasil responde por 3% do volume. Quando a gente pensa em termos de segmentação automotiva e industrial, volumetricamente falando, eles mais ou menos se dividem um pouquinho mais para o segmento automotivo e o industrial com cerca de 46%, 47%. Em valor, essa figura muda um pouco.
o mercado asiático ainda continua sendo o principal mercado, mas a importância relativa de Estados Unidos e Europa aumenta, e a de Brasil diminui, reflexo do relativo baixo preço médio que o Brasil tem no mercado de lubrificante acabado. Parênteses, a gente faz essa comparação em nível global e o Brasil é, de fato, um dos piores mercados do mundo em termos de preços, ou seja, é um dos mercados mais difíceis de transferir valor para preço em todo o mundo, mesmo comparando mercados com perfis e mix de produtos inferiores. O Brasil é pior do que esses países em termos de preços. Quando a gente olha em termos de valor, a participação do automotivo chega a quase 70%, sendo o restante do mercado industrial. Em termos de países, 20 países respondem por 80% do mercado de lubrificante em nível global, 5 países respondem por cerca de 53%, o Brasil é o 6º mercado do mundo de lubrificante, e China e Estados Unidos concentram quase 40% desse mercado, ou seja, o que acontece quando esses países pegam espirram, o mundo todo pega um resfriado, porque eles acabam sendo os norteadores dessa indústria em nível global. Crescimento volumétrico, quando a gente olha do ponto de vista dos próximos 5 anos, e no cenário mais otimista, a gente não vê o mercado de lubrificante crescendo mais de 1% ao ano. De verdade, o grande motor dessa indústria na última década foi a China, foi a região da Ásia-Pacífico, porém, o que a gente espera é uma desaceleração bastante importante do segmento industrial e de consumo na China. A gente fala de desaceleração, a gente está falando de algo ontem, os dados chineses de produção industrial dos últimos 12 meses foram divulgados, o mercado esperava algo próximo a 6% de crescimento, esse índice veio com 4,5% de crescimento. O que é, do ponto de vista de China, é óbvio, do ponto de vista global, ainda bastante importante, porém é bastante inferior ao que vinha ocorrendo nas últimas décadas. Então, o motor do crescimento global, que era a China, que era a Alemanha, que era algumas poucas ilhas de prosperidade, eles começam a dar sinais de arrefecimento. A grande questão é os Estados Unidos e o quanto que os Estados Unidos vão ou não se acoplar a esse momento de desaquecimento global, ou se eles vão manter o seu voo solo separado. E positivo como vem sendo, mas de qualquer maneira, por questões econômicas e questões tecnológicas, principalmente relacionadas aí à substituição dos produtos de curta duração por produtos de mais longa duração, a gente vê volumetricamente o mercado crescendo, o mercado de lado crescendo muito pouco nos próximos 5 anos. Agora, é óbvio que quando a gente está falando de substituição e de desenvolvimento tecnológico, isso se dá fundamentalmente por conta do shift ou da transferência que existe de demanda dos mercados, dos produtos de curta duração, em geral, minerais, para os produtos sintéticos. Embora o mercado de lubrificante acabado como um todo não cresça ou vá ficar de lado,
enxergamos um mercado sintético com um crescimento bastante pungente. Hoje, esse mercado responde por cerca já de 20%, se considerarmos sintéticos e semissintéticos em nível global, e a nossa projeção para 2022 é essa fatia chegando a 27% do mercado. A penetração e a distribuição do consumo variam regionalmente. A Ásia, se a gente analisar do ponto de vista volumétrico, a China, em particular, é o maior consumidor de produtos sintéticos. E, quando eu falo sintético, eu estou sempre falando sintético e semissintético, em nível global. Porém, é na Europa que essa penetração é mais importante, com quase 30% do mercado total já representado por sintético e semissintético, seguido pela região de Norte América. Apesar de volumetricamente vermos o mercado, entendermos o mercado asiático como o principal do mundo, entendemos ainda que as perspectivas de crescimento nesse mercado, dado o desenvolvimento das especificações, China indo para Euro 6, Índia saindo do equivalente a Euro 4 para Euro 6, Japão buscando especificações para as ultra baixas viscosidades, a gente tem uma participação, uma oportunidade de crescimento bastante importante ainda no mercado asiático. Outros mercados também com penetração bem menor, América do Sul entre eles. Não surpresa, a penetração maior de sintéticos se dá nos produtos, nos segmentos de consumo, nos veículos de passeio, dado a idade média da frota ser, sem dúvida, mais nova e esses novos motores seguirem tendências de motores menores, cárteres menores, mais leves, sem perder potência. Então, a gente tem o segmento de consumo como o principal deles, seguido pelo segmento comercial, o último, e aí o comercial, quando a gente está falando comercial aqui, basicamente puxado pelos comerciais leves. O mercado pesado ainda está bastante atrasado em relação ao uso de sintéticos em nível global. O crescimento de sintéticos, obviamente, está relacionado a essa evolução tecnológica dos motores que pedem viscosidades cada vez mais baixas. A gente vê o crescimento do 0W em nível global saindo em 2012 de algo como 5%, e chegando em 2027 a 24% do total dos lubrificantes para o segmento de veículos de passageiro. Então, é um crescimento aí impressionante nesse período, obviamente saindo de uma base pequena, mas mostrando a pujança desse segmento. E ainda muito mais há por vir. Falávamos de JASO, trazendo especificações para os ultra-low, baixas viscosidades, mas também nas nossas estimativas, até 2020, enxergamos todas as montadoras europeias já com factory fill de 0W nos seus veículos, 20, 30 principalmente. Competição, falávamos sobre a concentração da indústria, 10 empresas principais absorvem cerca de 50% do mercado global de lubrificantes. 3 delas nós chamamos de Global Majors, não que as demais não sejam majors, mas são aquelas que tem uma participação de mercado e uma presença de mercado mais uniforme em todas as regiões. Então, Shell, ExxonMobil e BP são essas empresas com mais ou menos 30% do mercado. Falávamos sobre o crescimento e o bater de asas das
empresas, principalmente chinesas, asiáticas, das NOC, das National Oil Companies, quando a gente soma PetroChina, Sinopec, a gente tem quase 7% já do mercado global de lubrificantes na mão dessas empresas. Interessante notar que um movimento que enxergamos ao longo dos últimos anos, e aí está relacionado, obviamente, a maior disponibilidade de óleos básicos, maior disponibilidade de aditivos, de pacotes de aditivos, e uma certa, por que não dizer, leniência das grandes empresas do setor de lubrificante acabado, uma entrada muito importante de outros players no mercado de lubrificante. Então, a gente começa a ver, e esse não é um movimento recente, mas tomando ainda mais força, as marcas próprias de distribuidores, revendedores, varejistas de lubrificante, que entendem que o canal é mais importante do que a marca e, portanto, eu estando próximo ao consumidor, eu vou ter condição de pegar uma fatia daquele mercado. Das OEMs, como mencionávamos, globalmente, a gente vê uma disposição das OEMs em aumentarem o nível de controle delas sobre a rede de distribuição, impondo regras mais estritas no que se refere a peças, partes, nos quais se encontram lubrificante, e o e-commerce, aí falando na nossa amiga Amazon. Esse movimento ele não se dá só no mainstream, ele se dá também no mercado de maior valor. E a resposta que, em geral, as empresas do segmento, as principais, estão dando para isso, é tentando diferenciar ainda mais esse segmento sintético. O sintético, que era, por si só, o sintético já era um segmento premium no passado, e hoje passa a ser cada vez mais, principalmente no segmento de PCMO, o mainstream, ele começa a ter uma categoria, às vezes até duas, relacionadas a um segmento premium, um posicionamento premium de produtos, aí associados, geralmente, outros atributos agregadores de valor. Então, essa, basicamente, tem sido a resposta que as grandes empresas têm dado a esse movimento de entrada de empresas menores nesse segmento. Falávamos da Amazon, e o barulho e a rapidez com que a Amazon entrou nesse mercado, sem dúvida nenhuma, surpreendeu a muitos. A gente vinha acompanhando, por motivos outros, isso sendo desenvolvido, mas mostra a importância, mais uma vez, do canal sobrepondo especificamente o produto nesse mercado. Vocês podem ver que a gente está sempre falando de produtos sintéticos. Seja com os produtores atuando dessa maneira, seja com os marketplaces aí, eventualmente tendo a sua participação. Óleo genuíno já é 15% do mercado global de PCMO. Ele é 15%, apesar
de uma participação bastante baixa das europeias, das montadoras europeias nesse segmento. Então, as nossas conversas e o nosso entendimento sobre esse mercado é que hoje ele tá concentrado em algumas poucas montadoras, mas não só vemos essas mesmas montadoras mergulhando mais nesse segmento, como outras montadoras que ainda não têm uma participação nesse segmento, atuando com óleos genuínos. E para nossa surpresa, nós temos inclusive visto em algumas partes do mundo alianças importantes entre tradicionais fabricantes de lubrificante com essas empresas de genuínos, muitas vezes dando em troca desse processo o acesso a canais de distribuição que essas empresas têm participação. Ou seja, a gente muito provavelmente vai ver, isso inclusive no Brasil, cada vez mais óleos genuínos sendo comercializados fora do tradicional canal aonde ele era comercializado, que era concessionária e um ou outro local. Mas a gente está vendo um movimento muito grande de crescimento do genuíno nesse segmento. Isso reflete aí as nossas projeções com relação a esse segmento. Vemos em praticamente todas as regiões do mundo o mercado de genuíno crescendo e atingindo uma participação mais ainda importante no segmento de PCMO. Então, a gente está falando de um mercado que volumetricamente não cresce, aonde nós temos novos entrantes, em geral, que tem acesso privilegiado a canais de distribuição entrando, novos entrantes do mercado eletrônico e os óleos genuínos. Quer dizer, é uma combinação que usualmente não significa geração de valor. Mas talvez o principal vilão não seja esse. O principal vilão são os carros elétricos. Na nossa estimativa, o mercado de veículos elétricos, aí considerado todas as modalidades de veículos, responde por 2% da frota global de veículos hoje em circulação. E eles são principalmente veículos híbridos. Temos um trabalho, uma modelagem feita com base em alguns critérios quantitativos que aponta que esse mercado, na estimativa mais provável, vai atingir 30% da frota em 2040. E mais do que a participação na frota, a importância é que o aspecto a se levantar é que essa frota passa de veículos híbridos para veículos full electric, aonde o consumo de lubrificante é praticamente nulo. Então, aqui a gente tem uma substituição importante que não ocorre no curto prazo, que não ocorre em todos os países da mesma forma, mas é uma força global fundamental. A gente tenta transformar isso em termos de volume e, na prática, isso significa a eletrificação, como nós esperamos que ela ocorra no cenário mais provável, tira do mercado algo como 1% ao ano de volume até 2040. E isso depois fica pior, tá certo? Quer dizer, se a gente olhar 2050 e assim por diante, porque a frota vai crescendo e a renovação se dá sobre outras bases. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de algo como 1% ao ano nos próximos anos, o que leva o mercado de PCMO a um crescimento, a um decréscimo ao longo
desse período. A gente fala de frota de elétricos, mas outros hábitos de consumo relacionados à mobilidade urbana também ainda precisam ser mensurados. Não sei vocês, mas meus filhos, pelo menos, não têm mais o mesmo apreço e o mesmo amor por tirar uma carteira de motorista que eu tinha quando na idade deles. Isso claramente está relacionado às novas formas de transporte que estão disponibilizadas. Obviamente, os grandes centros e os lugares de maior poder aquisitivo, essa realidade vai ser mais pungente, mas vemos esse movimento em nível global tomando uma forma bastante importante, mudando a maneira como nós nos relacionamos com veículos. Então, aqui também a gente tem algum impacto. Óbvio que isso pode simplesmente transferir, significar uma transferência do consumo de um carro individual para um carro de frota, e pode abrir algumas oportunidades também na medida que enxergamos outras formas de relacionamento que podemos ter com essas empresas que hoje congregam um número enorme de veículos e que vão ter provavelmente um comportamento mais próximo de um consumidor comercial do que hoje nós temos no mercado de PCMO. Então, aqui a gente tem uma oportunidade e um risco. Essa nova configuração do mercado de PCMO, principalmente relacionada à eletrificação, ela como a gente mencionava, dependendo, a gente modula o crescimento do mercado frente a 4 principais variáveis para identificar de que maneira se dará a aderência de um determinado país em relação ao outro na adoção dos veículos elétricos. Basicamente, eles são compromissos estabelecidos pelo governo com datas definidas de proibição de venda ou produção de veículos de combustão interna, logística de infraestrutura, quer dizer, de que maneira a infraestrutura está estabelecida nesses países ou seria facilmente estabelecida, interesse estratégico do governo ou das empresas dos países nessa tecnologia elétrica. Então, França, Inglaterra com algum interesse maior, China por conta das baterias, Brasil menor por conta dos biocombustíveis e assim por diante, e renda per capita, porque, sem dúvida, a renda é um dos componentes claros de motivação para o segmento de elétrico. Então, a penetração do elétrico ele se dá de maneira diferente nos países. E, portanto, o impacto que o mercado de lubrificantes vai sentir vai ser diferente de países para país. E quando a gente projeta isso no mesmo tempo que nós estamos fazendo a projeção dos elétricos, a boa notícia é que o Brasil sai de quinto do mercado de veículos de passageiro, de lubrificantes para veículos de passageiro, para terceiro em 2040, não necessariamente porque nós crescemos, mas porque os outros decrescem muito mais. Então, temos aí um lado positivo dessa situação. Falávamos sobre a evolução tecnológica dos motores, regulamentação, outros aspectos derivados da indústria, mas a gente não pode esquecer um aspecto fundamental que contribuiu e que continuará contribuindo na nossa visão para essa migração em busca de produtos de longa duração sem perda de performance, que é a disponibilidade de óleos básicos. Como a gente vê, quando a gente compara, a gente olha o nível de utilização de capacidade produtiva das plantas globais, tanto de grupo 1 como de grupo 2 e grupo 3, olha 2007 e projeta, e vemos o que acontece em 2017, claramente a gente vê
uma redução nessa utilização de capacidade, derivado, obviamente, do aumento de capacidade que houve ao longo desse período nos óleos básicos de maior qualidade, mas também numa diminuição menor do que se esperava da disponibilidade, principalmente de produtos de grupo 1. E aí a explicação que nos parece mais lógica para isso é que, em geral, as plantas de grupo 1 são pertencentes a empresas nacionais de petróleo, onde a dinâmica de análise de investimento segue uma lógica um pouco diferente das empresas privadas. Então, essas decisões vão sendo postergadas. Mas, indiscutível, se vê que lá, se a gente volta lá em 2007 e projeta o mundo crescendo a taxas relativamente estáveis ao longo do tempo, de certa forma, você entende por que houve tanta colocação de capacidade produtiva de óleos básicos de maior qualidade naquele momento. Lembrando que são decisões de investimento que vêm de 2004, 2005 e assim por diante. Mas a verdade é que hoje tem produto sobrando. Ele pode não estar no lugar certo ou perto da onde a gente gostaria que ele estivesse. O trade ainda de lubrificante, de óleo básico extremamente intenso, concentrado em determinadas regiões, mas olhando isso globalmente, sobra produto. E com isso, o que a gente vê é que o grupo 2 claramente ficou o produto universal em termos de óleos básicos, com um aumento de especificações e de alternativas de viscosidade. A gente tem ele tanto migrando para cima como para baixo de uma maneira bastante mais ampla do que víamos no passado. E isso é fato, inclusive, para o mercado tradicionalmente usuário de grupo 1, como é o mercado industrial, onde a gente vê uma participação hoje em nível global de grupo 2 bastante mais representativa. Então, quando a gente pensa sobre o futuro, a gente está falando de um mercado que caminha ou que busca redução de custo por conta de utilização de produtos de mais longa duração. A gente está falando de design de motores que são cada vez mais econômicos, sem que a gente perca potência. A gente está falando de novos entrantes de diferentes espectros da cadeia de valor. Nós estamos falando da expansão de um segmento onde o nosso produto não é utilizado e com normas e regulamentações cada vez mais rígidas em nível global. É um cenário, sem sombra nenhuma, desafiador do ponto de vista de futuro. Porém, a questão que trazemos para a reflexão é que essa situação ela não é uniforme em todas as regiões, em todos os segmentos, e que um novo olhar para esse mercado, ele se faz um olhar estratégico, uma visão de médio e longo prazo, ela se faz fundamental para que eventuais necessidades ou segmentos hoje não adequadamente atendidos possam ser identificados e a gente possa criar um cenário de crescimento para os nossos negócios. Eu estava conversando no intervalo um pouco com alguns amigos de longa data da indústria, e eu dizia a eles o seguinte, quer dizer, eu acho que a indústria de lubrificantes tem um chamamento a fazer com relação à visão que a gente tem desse futuro. A gente tem, eu me relaciono com a maioria das empresas, com a maioria dos dirigentes de alto nível
dessas companhias no Brasil, algumas vezes no exterior, e eu noto uma certa leniência do mercado a um entendimento que essa é uma indústria que perdeu o apelo. Você não tem crescimento, você vai lidar com algo que tem uma data, entre aspas, marcada para terminar. Quão sexy é isso? Quanto eu quero associar a minha carreira, a minha vida a isso? E não é raro, e o Vilarinho estava me lembrando uma coisa importante, se a gente olhar a idade média das pessoas que trabalham no mercado de lubrificantes, ela é uma idade média bastante elevada, talvez refletindo o quão antiga essa indústria de alguma forma ficou. Então, acho que o chamamento que a gente tem que fazer é um chamamento da indústria no sentido de entender que se mergulharmos nessa leniência, se mergulharmos nesse sentimento de conformismo com relação a esse futuro, muito pouco provavelmente a gente vai atrair profissionais bacanas, a gente vai manter os profissionais que a gente quer, vai atrair recursos de toda a ordem para a indústria. Então, me dá a impressão que a indústria precisa se tornar sexy de novo, precisa criar formas de olhar para o mercado de uma maneira diferente, com outros olhos, sobre o risco de se autodestruir antes, efetivamente, do tempo. Então, eu acho que esse chamamento por uma visão estratégica de mais longo prazo, por um olhar menos focado no hoje, é fundamental para que a gente reverta essa situação e torne essa indústria um lugar onde as pessoas queiram ficar. É isso. Acho que é isso. Exatamente.